Domingo o bicho vai pegar, né? São Paulo e Corinthians no Morumbi. Eu falava, havia um certo dilema, o São Paulo. Ele tirou, o Rogério poupou 2 zagueiros, já tinha um problema nas laterais aí, não foi o caso de poupar, o Orejuela jogou porque o Rafinha está machucado, o Igor Vinícius também, mas poupou o Caleri. Acho que o Caleri, Vampeta, no banco deve ter ficado maluco, né? Primeiro tempo a bola cruzada pra cá e passava na hora, na cara do gol toda hora e ninguém pra colocar pra dentro. Falou, quando eu tô jogando não tem tanta bola assim cruzada pra eu botar de cabeça na rede, né? Só porque eu tô fora, tô aqui no banco, tem bola toda hora ali, pedindo um finalizador. Há de convir que o Rogério, antes disso, na semana na coletiva, falou, ó, eu não tenho um 9 pro lugar do... Arrumou hoje, fez 2 gols. Ele falou, o David pode ser esse 9, quando o Caleri não joga. Ele falou, eu vi ele sendo bola da vez. Preciso de um 9 pro lugar do Caleri, porque a temporada é longa e eu não posso contar com o Caleri, 4 domingo, em algum momento, ao desgaste e motivo de contusão. Né? E aí o Caleri tem que ter também isso. Não, e ele tirou alguns titulares no jogo de hoje, fez um bom jogo, né? Manteve a maioria dos titulares, mas fez algumas modificações, né? Como o Galopo, foi uma novidade no time hoje, o Beraldo, que aliás fez um bom jogo, garoto ali da base, né? O Alan Franco, né, que jogando no Morumbi num gramado melhor. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha no último jogo dele, que eu falei, parece que não foi muito bem, né, mas o gramado não ajudou muito. Hoje já foi um pouco melhor. Enfim, de qualquer forma, conseguiu uma grande vitória, vai de goleada. De repente, o time, né, ganha tanto em motivação, né, do lado psicológico, que nem sente cansaço para domingo, vai inteiro contra o Corinthians, vai com moral. Os dois chegam com vitória domingo, né? O Corinthians tem mais tempo para treinar, para descansar, para recuperar o time, São Paulo menos. De qualquer forma, São Paulo chega grandão, né? Ele, junto com o Palmeiras, com o São Bento, aí são os melhores times do campeonato, com 8 pontos ganhos. Ele, aliás, nos critérios de desempate, o melhor time até aqui do Campeonato Paulista. A gente que criticou o nível das equipes aí nesse início de Paulistão, agora goleada no Morumbi, 4-1, São Paulo jogando bem, Galopo, que não teve assim aquele início no São Paulo, finalmente se firmando com a camisa tricolor, depois de tanta desconfiança, como disse o Vampeta, o investimento lá no Bitcoin, criptomoeda, e agora tá aí, marcou hoje, marcou 2 gols, importantíssimo, Pedrinho reforço, também foi às redes, Luciano de cabeça. Então, é o São Paulo com figuras bem interessantes, com alguns destaques, né, coletivos aí, né, e também individuais, a gente pode destacar. Rogério Ceni colocando todo o time para jogar, Cavalaria, São Paulo 4, Portuguesa 1, Vamp. Mas assim, né, Pedro, ontem eu vi no jogo do Palmeiras, né, contra o Ituano, o Palmeiras teve uma sequência aí que, aprendi, São Paulo fez ontem aniversário, né? E a gente fala locomotiva do país, né? Com o Piperno. E aí você tem vários clubes na Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem o Botafogo, tem o Mirassol, que voltou a ganhar hoje. Você tem o Guarani. Você tem vários... Na Série B do Brasileiro é metade o Nordeste, metade a região Sudeste representada por São Paulo, né? Pelo estado de São Paulo. E aí você pega o São Paulo, né, ele estreia contra o Ituano, que por pouco não está na primeira divisão, quase tira o Vasco, aí que virou SAF e tudo. E minutagem. O Galopo, aqui a gente tem que comentar, um empresário, um patrocinador, criptomoedas, isso tudo. Né? O Rogério tentando buscar melhores opções, o David hoje, que o Rogério já conhece bem, que trabalhou no Fortaleza e no próprio Cruzeiro, né? Fala jogado, Pedrinho também, que eu conheço bem, foi atleta nosso lá do Grêmio Osasco, no Audax, no próprio Oeste, e saiu, não se adaptou, não é que não se adaptou ao futebol russo, porque lá você tem que ter um pulmão de ferro mesmo, porque temperatura abaixo de 0, ele teve problema não de jogar, mas de campo, de saúde, vem para o São Paulo emprestado. Né, o São Paulo liberou 12 jogadores e trouxe alguns reforços, nos quais os reforços estão indo bem, né? O Wellington Rato está indo muito bem. É Ferrarese, né? O zagueiro que... Ferrarese, isso. Né, infelizmente, não vai poder contar para a temporada, lesão de cruzada. Mas no que o São Paulo trouxe é o campeonato estadual mais forte do país, que é o Campeonato Paulista, por ter clubes da
da Série B do Brasileiro até a Série C e D ao mesmo tempo, né? O Rogério ali buscando, eu vi a entrevista do Rogério no Bola da Vez, falando da saída de alguns jogadores, que não foi problema pessoal, teve um problema lá, discussão, tudo, mas não foi por parte dele, tentando se organizar, né? E ganha. E quando se ganha, eu sempre falo assim, é melhor se organizar ganhando do que vou organizar a casa, tem que ir para a Série B, para a Série C, para organizar um clube. Quando você cai de nível de graduação da Série A para a Série B, a moeda cai também. E é um time que precisa da moeda, Zé. Você falou isso. Aí hoje o Galopo, contestado aí e tal, a Argentina, entrou, Luciano, papá, todo mundo ali. É o que tem. O que é que tem para o São Paulo? Primeiro semestre. Para ganhar um título, o Campeonato Paulista. No que ele disputa, diferente do Vitor Pereira, né, que está no Flamengo, tem 4 títulos para disputar no primeiro semestre. O São Paulo não, o Corinthians não. O Palmeiras tem já uma final no final de semana, é buscar isso pelo Campeonato Paulista. E hoje... Dá confiança para os caras. E hoje o São Paulo entrou com uma formação bem diferente, time misto, já que vai enfrentar o Corinthians, uma dupla de zaga inédita. A gente teve Alan Franco e Beraldo na zaga, Wellington Rato, David e Luciano no ataque, Calleri começou no banco de reservas. No meio de campo, Pablo Maia, Nestor e Galopo. E o Galopo foi super bem elogiado aqui pelo nosso velho Vamp. E o David, que coisa. Ele saiu lá do Internacional, né, Vamp? A gente tem aqui os números em 2022. O Orejuela também, você pode colocar como novidade. Sim, é o primeiro jogo que ele entra como titular, né? E você também tem... e tem um cara aí que é importante, Zé, que não tava. Da zaga, 3 novidades. Eu estava vendo a entrevista do Bola da Vez do Rogério Ceni, que o Luan perdeu 7 quilos. O Luan volante. Volante, que era outro dia titular. Foi especulado, quem sabe. Soldado pelo Milan. Vai pular o muro pro Palmeiras, não vai? Foi elogiado pelo Abel Ferreira. Não, e teve até o Milan, né? Na carreira dele. Mas, Luan, conselho de um cara da posição aqui. Foca em campo, ganha tudo, depois vai pra pista. Assim, E a gente sabe que o problema... Todo mundo sabe que o problema do Luan foi lesões e pista, né? Mas tava é um cara que tem qualidade. Pô, pra cara. Deixa eu contar aqui, tá voando, hein? O São Paulo estreou empatando no Morumbi e gerando desconfiança e reclamação da torcida. E já surgiu até... O Rogério pediu, o jogador participou da montagem, a diretoria foi buscar jogadores que ele indicou, tal, e o time empata em casa. Mas a sequência depois não dá para reclamar. Contra a Ferroviária e Naquara, jogo que eu transmiti, não é que o São Paulo fez uma grande partida. O campo também estava encharcado. Mas melhorou no segundo. Mas tem que dar o desconto. O campo encharcado, molhado. O gramado era muito ruim. Inclusive o Alan Franco, eu falei, não foi bem, mas vamos dar um desconto, que o gramado é muito ruim, vamos ver mais pra frente. O São Paulo naquele jogo, primeiro tempo foi mal, segundo tempo ele melhorou, empatou o jogo, aí teve um jogador expulso. Aí a Ferroviária veio para cima, ainda assim conseguiu a vitória com um gol lá no finalzinho do Galopo, né? Buscou um gol lá no final do Pedrinho da partida e ganhou. Ganhou o primeiro jogo. Na sequência, o clássico contra o Palmeiras, Palestra Itália, na casa do rival, do adversário. Favorito quem era? Palmeiras. Não perdeu, empatou. Bom resultado, por que não? Né? E agora pega a Portuguesa e goleia 4-1. Ou seja, tá um bom começo dentro daquilo que você falou, né? Para que o Rogério tenha paz para montar o time. É começo de temporada, é início de praticamente remontagem. O torcedor analisa muito em termos de sequência, né, Vamp? Terminou ano passado com o Rogério, começa esse ano, mas com novos jogadores. Zé, a gente acompanhou o Rogério aqui a temporada de 2022, o Rogério sempre colocou aquela final do Paulista, né? O primeiro jogo da final, estava dando 3-0, tudo tranquilo, uma vantagem muito grande para o segundo jogo, e toma o gol de falta do Rafael Veiga. Aquilo, o Palmeiras vem no segundo jogo e atropela, o Palmeiras atropela o São Paulo. O Rogério fala até hoje, nas coletivas, que aquilo, eu estava vendo aí a entrevista dele no Bola da Vez, né? Dando os créditos, que nem a empresa fala, dando os créditos a ESPN Brasil, ao canal Disney lá, sei lá. Ele fala que aquilo magoou muito, né? Mexeu muito, né? Mas ele falou assim, um jogo contra o Palmeiras, ele tinha uma vantagem, e a princípio era 3 gols de vantagem, né? Isso. E aí toma o gol. Ainda no Morumbi, levou o gol do Rafael Veiga. E foi perguntado pela bancada se machucou mais, perdeu o Paulista ou a Sul-Americana pro Del Valle. Ele falou um jogo único, e isso é verdade mesmo,
né? Eu fui companheiro dele de seleção e joguei várias vezes contra. Um jogo único, você pode estar numa tarde ou numa noite mal, os seus principais jogadores, não precisa até os 11, os 4 que pode resolver. Tá muito mal e não consegui. Ele falou, ó, me machucou muito mais a derrota pro Palmeiras na final do Paulista do que pro Del Valle, que é um jogo único. E o Del Valle faz logo um gol no começo do jogo. E depois o São Paulo no segundo tempo tem a chance de empatar, toma o segundo papá. Eu concordo com ele também, que eu estava vendo a entrevista. Então, quer dizer assim, machucou muito. Ele volta, começando a temporada. Não estamos 5 jogos do São Paulo ainda na temporada. Ele consegue um empate contra o Palmeiras, onde foram 12 jogadores embora e chegou 7. E dos 7 nem todos estão jogando e alguns com lesões. Daqui a pouco chega o oitavo, tem mais gente chegando aí, né? Ele conseguiu um empate contra o Palmeiras e volta a ganhar hoje. E nisso ele pegou nesse jogo, ele enfrentou 8 anos, que eu falei aqui, que quase elimina o Vasco, a SAF do Vasco, tudo, né? O 8 anos na Série B. Ele encara um clássico contra o Palmeiras. E hoje ele ganha um jogo... Ganha em Araraquara, da Ferroviária. Na Ferroviária, que está ali na Série D, é um clube que está ali, né, o município de Araraquara, a gente botando dinheiro, todo mundo... A gente sabe quem acompanha o futebol, o que a Ferroviária está fazendo, e ele consegue ganhar hoje um jogo da Lusa, que era um rival de todos. Eu, quando chego... Eu, minha primeira proposta no Vitória, antes de ir embora, a Lusa tentou me trazer. A Lusa, naquela época, a Lusa, do Denner, do Zé Roberto, do Bentinho e de outros e outros. Tá bom. Né? Vice-campeão brasileiro em 96, né? Isso. Não é qualquer um. Fico feliz pela Lusa estar de volta. E o Rogério ganhando confiança. E na temporada passada, o São Paulo perde essa decisão contra o Palmeiras de Campeonato Paulista, 3-1 no Morumbi, depois 4-0 do Allianz Parque, um jogo que ficou marcado. O São Paulo consegue eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, aí que foi, acho que, o ponto fora da curva da última temporada do São Paulo. Isso dá confiança. Vamos esquecer que a arbitragem também, hein? Meu Deus. Isso dá, sim. Até Mas foi hoje, eliminado. Até hoje tem torcedor do Palmeiras chorando ali, aquela questão do Caleri, do impedimento e tal. Mas eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Foi o grande ponto, quando a gente fala ponto fora da curva da última temporada. Aí o São Paulo ganha mais confiança, moral, chega numa decisão de Copa Sul-Americana e aí perde para o Del Valle. Então, assim, chegou em 2 finais. E só não chegou na final da Copa do Brasil. E só não chegou na final da Copa do Brasil porque pegou o Flamengo na semifinal. Só poderia ter chegado na final da Copa do Brasil também. Eu fico no ninho, eu acompanho tudo, né? Aí o Se tivesse um pouco mais de qualidade, talvez teria levado uma das taças, talvez contra o Palmeiras, que abriu vantagem. O Rogério fala muito isso, assim, né? É um cara que foi meu companheiro de seleção, não só na Copa, em jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2002, e várias vezes contra a discussão de 2003, para ver quem levantava a taça, eu de um lado, o Rogério do outro, eu pelo Corinthians, representando a instituição, ele pelo São Paulo. O Rogério fala nessa entrevista muito clara, né, sobre que ele tem que amadurecer como treinador, porque ele ainda acha que é aquele atleta que botou no São Paulo e ele, quando perde um jogo, ele sai muito magoado. Ele fala que essa final contra o Palmeiras, ele sai... É uma coisa tão diferente, né? Perder um jogo e perder uma final com uma vantagem. Ele fala, não me magoou tanto perder do Del Valle, como me magoou, porque primeiro a rivalidade e a vantagem. Isso. Era de 3, quando o Rafael Veiga faz cair para 2. Ele fala isso tudo nessa entrevista. Ele fala que não participa, a gente sabe disso, que a gente conhece o Rogério, não é de estar dando entrevista, não sei, nas coletivas, tudo. Mas pegar ele no pessoal, poucas pegou. E eu vou até pedir para pegar também, viu? Porque se não der para nós aqui na PAN, eu vou na goela. Deu para a ESPN, vai dar para nós também aqui. Só escolher alguém aqui da nossa plataforma aqui, que já falei para ele, não tá nem no grupo da seleção, falou, pô, Nilson, só fala pro Vampeta que eu não tô no grupo, porque não me botaram. Vou perdoar, no grupo de 2002. Ei. Mas assim, tá tentando procurar o de melhor, mas sabe que não tem a moeda, né? Fica o convite pro Rogério participar aqui um dia. Fica o convite não, intimado, que se não vir, vai na goela. Grande. Vai lá, Zé Manuel. O São Paulo, do ano passado, ficou devendo.
pro torcedor. Chegou às finais, chegou disputando o título, mas A perdeu. temporada, pelo que tem, Zé, pelo que ele tinha, foi uma temporada ruim. Não. Agora, Você acha que foi uma temporada ruim do São Paulo? não foi uma temporada ruim do São Paulo. Foi uma temporada, vamos dizer, Como regular. se perde uma decisão, às vezes magoa. Então, Rapaz, chegar numa você decisão. sabe qual é a questão? Ainda mais quando você perde pro Del Valle numa decisão. fácil pedir pro torcedor. Você Tenha sendo paciência. São Paulo, gigante do continente, perder pro Del Valle uma final Tu de acha que o Flamengo vai ter vida fácil com o Del Valle na final, que é o campeão da Vai Libertadores? nada. Vamos Não analisar sei, por isso. nós temos confrontos recentes em que ele foi goleado lá e goleou aqui na volta. Né? Então. Goleado lá, goleou aqui. E quem foi goleado? Oi? Quem foi o treinador que foi goleado? JJ. Lembraram! Estão falando muito de novo nele para a seleção brasileira aí. Diz que Esse Del Valle é bancada, danadinho, aquela né? coisa Del toda. Valle é danadinho. Peraí. Pedra no É um sapato. jogo único. O Flamengo fez 2 jogos com o Del Valle, foi uma goleada lá e devolveu o carro. O Del Valle também... Lá tem altitude. O Del Valle também não tirou o muito, Grêmio? mas tem. Hã? Não tirou o Grêmio de uma pré-Libertadores? Tirou. Então tá aí. O próprio Palmeiras queria o treinador do Del Valle, não deu certo. Foi buscar, Ramires. foi buscar o... E mais tarde foi pro E depois foi pro Internacional, não deu certo. Inter. Mas a questão de São Paulo, a derrota pro Del Valle na Sul-Americana, foi o jeito que aconteceu, né? É. É assim, passou, pelo menos, aquela impressão de que São Paulo não estudou direito o adversário, não sabia do potencial. Muita gente já conhecia os meias, os pontos fortes, o lateral esquerdo que chegava toda hora. A maioria sabia, né? Mas o São Paulo chegou e foi, entre aspas, presa fácil para o Del Valle. Não dificultou, precisava dificultar mais contra o Del Valle. O Del Valle precisa ser respeitado, é um time organizado, tudo certinho, mas é o São Paulo, né? Do jeito que perdeu, o torcedor mundial. não engoliu. Do jeito que perdeu, não engoliu. E assim, então, o que o torcedor tem expectativa? Que esse ano ele dê um passo à frente, né? E eu acho que é a expectativa da direção, é a expectativa do Rogério Ceni. O time começou empatando com o Ituano, o torcedor já reclamou e vaiou no estádio do Morumbi, porque viu como uma sequência com o mesmo treinador, base do time, com algumas modificações, mas sem nenhuma contratação, né? Assim, com C maiúsculo, né, para essa temporada, mas jogadores que vieram, acho que dá para o Rogério Ceni a possibilidade dele montar o time no estilo que ele gosta, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. E o time tem um bom começo do Campeonato Paulista. Para a gente não ser incoerente, quando o time começa mal, a gente fala, é Campeonato Paulista, é começo de temporada, o campeonato começou outro dia, são poucos jogos, precisa ter paciência, porque tem um ano inteiro. Se está ganhando, vale a mesma coisa. Eu acho que é um bom começo. É melhor começar assim, né? Depois do tropeço do primeiro jogo, 2 vitórias, uma fora de casa e uma em casa, e um empate num clássico, no campo do adversário. Então eu avalio como um bom começo, e se olha na tabela de classificação, quem está lá em cima na ponta com a melhor campanha nesse momento é a equipe do São Paulo. É dia de goleada contra a Portuguesa, é dia de comemorar, de viver essa expectativa com otimismo para o clássico de domingo do Morumbi, mas não dá para chegar à ilusão que agora os títulos virão. Vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão de tudo que disputar esse ano. Tem possibilidade de chegar bem lá na frente. Eu tenho a impressão que a meta, de novo, no Campeonato Brasileiro é chegar, sei lá, tentar pelo menos entre os 5 primeiros colocados. Dá para brigar? Um time ajeitadinho, né? Dá para brigar ali entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Título continua os favoritos de sempre. Acho que o São Paulo ainda não se inseriu naqueles favoritos para título do Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, né, e no Campeonato Paulista dá para sonhar sim com conquista, com título.